Bora falar sobre a força cortante, um dos esforços solicitantes aí fundamentais que a gente deve calcular nos nossos problemas de mecânica. Bora lá então. Olha só. Primeiro vamos dar uma lembrada, né? Falando o que são as forças externas, ou esforços, ou solicitações internas, né? São as forças que mantêm unidas as partes que constituem o nosso corpo sólido ali, né? O nosso corpo rígido. Se o corpo é estruturalmente composto de diversas partes, as forças que mantêm essas partes unidas também são chamadas de forças internas, tá? A gente vai analisar os efeitos que a transmissão dessas forças podem causar ali, né, no nosso corpo em equilíbrio. Maravilha. Lembrando da nossa listinha de forças aqui, né? Nós temos a força normal, nós temos a força cortante, que vai ser o foco aqui dessa aula, e também temos, claro, o nosso momento fletor. Bom, falando um pouquinho da teoria sobre a força cortante, né? O que você precisa saber, o que ela causa no corpo. Primeiro, a força cortante, ela é uma força perpendicular à peça. Então, veja aqui nessa imagem, né, ó, que a nossa força cortante está atuando aqui na vertical, né, no eixo Y, para uma peça que se encontra aqui paralela ao eixo X, tá? Então, ela é sempre essa força perpendicular ali à direção da peça, tá? Qual que é o efeito do esforço cortante, tá? De provocar o deslizamento linear no sentido do esforço, ou seja, de causar o corte ou o cisalhamento da peça. Então, a ruptura aqui, né, na minha caneta, por exemplo, a força cortante agindo aqui pode, né, fazer uma parte deslizar sobre a outra, ali, literalmente cortar mesmo, ou quebrar, né, a nossa peça. Para poder fazer o cálculo da nossa força cortante, nós vamos usar o tradicional método das seções, né? Que é aquele que a gente imagina que é possível entrar numa parte da peça, então nós fazemos um corte arbitrário, imaginário, né? E a barra fica dividida quando a gente faz o corte em duas partes. E a gente pode fazer a análise, fazer o cálculo da força, né? Do esforço solicitante, no caso a força cortante, usando o pedaço da esquerda ou o pedaço da direita, beleza? Ah, e uma coisa importante, né? A parte que a gente tirou é como se ali atuasse um esforço que mantém o equilíbrio do corte. Porque você imagina assim, você está lá com a sua viga inteira em equilíbrio, certo? A hora que você faz o corte, cada pedaço dela ali, cada seção tem que continuar em equilíbrio. E aí, o papel dos esforços solicitantes é manter o equilíbrio dessa peça. É aí que a gente vai calcular eles ali, tá bom? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó, do uso do método das seções, especificamente para a gente calcular a nossa força cortante, tá? Então, a gente tem aqui uma viga biapoiada, como você está vendo aqui junto comigo, ó, no apoio A a gente tem um apoio fixo e um apoio móvel aqui no apoio B. A viga tem 6 metros e nós fazemos ali, ó, um corte arbitrário, tá? Ó, alfa aqui, tá? A 2 metros do apoio A, e aí a gente fica com a nossa, só esse pedaço ali, tá? Da barra cortada. Lembrando, o pedaço também tem que estar em equilíbrio, entendeu? Esse vetor na horizontal aqui seria a representação da nossa força normal, né? Aquela que atua na direção da peça. Esse vetor vertical para baixo aqui é a nossa força cortante, que a gente está aprendendo a calcular nessa aula. E aqui o nosso amigo momento fletor, tá bom? Maravilha. Então, pega esse exemplinho aqui, ó. Eu tenho uma viga engastada aqui no ponto A, né? Uma viga em balanço de comprimento L, tá? Sujeita a uma carga pontual de intensidade P aqui, ó. Bem onde está o ponto B na extremidade da viga, tá? Aí vem a perguntinha, ó. Considerando a ação apenas da força P, qual o valor da reação no apoio, que no caso é o apoio A, né? Então, veja, se existe um carregamento pontual aqui, o apoio A tem que reagir aqui para cima, ó, tá? Reação vertical em A, tá? E a gente nem precisa fazer aí um grande esquema para entender que a reação vertical em A para cima também tem que valer P, tá? Para que a gente garanta aí o equilíbrio da estrutura e ela não vá nem para cima e nem para baixo. Então, a nossa reação vertical em A
equivale à carga pontual que a gente está aplicando ali, valendo P. Pois bem, quando nós fazemos o corte, tá? A reação vertical em A continua aqui. E aí, ó, vou fazer um desenho igual que está aí já, mas aqui do ladinho para você entender. Ó. Aqui está o pedacinho que a gente cortou, tá? Então, aqui estaria o zero, né? Ou o apoio A, né? Até melhor, ó, aqui está o apoio A, nós fizemos o corte aí a X unidades aí desse apoio A, né? Nós já temos aqui, ó, a nossa reação vertical do apoio A, que vale P, e aqui do ladinho, ó, a nossa força cortante, que é uma incógnita, tá? Inclusive, já te dando um spoiler aqui, tá? Esse seria, quando a gente usa o pedaço da esquerda, a gente desenha a força cortante para baixo, porque caracterizaria o sinal positivo dela. Por enquanto é arbitrário isso, porque a gente só desenhou, a gente só vai ver se ela realmente é assim para baixo depois do cálculo, tá? Mas se a gente fizer aqui, ó, a somatória das forças que atuam em Y igual a zero, somente para o pedacinho, tá? Sentido positivo para cima, né? Então, a vertical em A menos a cortante tem que ser igual a zero. Quanto que é a vertical em A? A vertical em A vale P, menos a cortante igual a zero. Então, passando para lá, né, a nossa cortante vale P, tá? Então, bem simples, tá? Imagina que esse P pode valer né, ter o valor, o valor é bom, pode ter o valor que for ali da sua carga pontual, a cortante valeria P também, beleza? E assim que a gente faz, a gente simplesmente aplica a equação fundamental da estática ali, só que só naquele pedacinho que a gente fez a seção, tá bom? Olha a convenção de sinais que eu falei para você, né? Então, assim como todas as forças, né, sempre tem que ter o referencial, como que funcionam os sinais aí para a força cortante? Ó, o cortante positivo é aquele que eu mostrei para você aqui agora, né? Então, se você desenhar o cortante aqui do lado direito da peça para baixo, né? Ele recebe sinal positivo, tal, ou você pode pensar em sentido aqui, ó, horário ou anti-horário, tá? Então, do lado, se você for desenhar o seu cortante do lado esquerdo, você vai desenhar ele para cima, que é onde ele teria sinal positivo, beleza? Vai ficar claro que eu vou te mostrar como que a gente vai fazer isso nos exercícios, você vai entender o que significa essa convenção de sinais, tá bom? Bora lá comigo fazer os exercícios, então? Vamos tomar uma aguinha aqui. E vamos que vamos. Olha só. Determine o esforço normal e a nossa cortante na viga, que já está aqui num esqueminha, ó. Então, eu tenho uma carga pontual de 10 quilonewtons, tá? Bem no meio dela, e uma carga também pontual, só que horizontal, né? De 4 quilonewtons. Vou chamar aqui os nossos apoios de A e B para facilitar, né? Então, o apoio A é um apoio fixo, o apoio B é um apoio móvel. Lembrando que o primeiro passo aí, né, seria a gente calcular as reações nos apoios, tá? Ó, cálculo das reações nos apoios, tá? Vou escrever aqui para você para facilitar aí a nossa, você lembrar que passo que a gente tá? Então, eu vou desenhar, né, aproveitar a figura aqui, ó. Aqui estaria a reação vertical no apoio A, e como nós temos uma carga horizontal aqui, ó, eu vou desenhar também a reação vertical, horizontal no apoio A também, tá? Apoio B, desenhar aqui a nossa reação para cima, somente a reação vertical, porque ele é um apoio móvel, beleza? E aí nós vamos aplicar aqui, ó, somatória das forças em X igual a zero. O que a gente tem no eixo X, então? Ó? Observa os sinais, né? Para a esquerda, negativo, para a direita, positivo, nosso referencial tradicional. Então, menos HA mais 4 igual a zero. Portanto, a nossa reação horizontal em A vale 4 quilonewtons. Guarda ela aí, tá? Faremos também a somatória das forças. Opa, deixa eu só trocar a canetinha aqui. A somatória das forças em Y igual a zero, tá bom? O que a gente tem em Y aqui? Nós temos a reação vertical em A, mais a reação vertical em B,
e menos 10 quilonewtons que está para baixo. Então, vai ser VA mais VB menos 10 igual a zero. Beleza? Com essa equação, a gente ainda tem duas incógnitas. Fica VA mais VB igual a 10. Guarda aí, chamar de equação 1. Deixa ela guardadinha aí. E faremos também a somatória das forças, ou melhor, dos momentos. Lembrando que a somatória dos momentos a gente tem que fazer em relação a um ponto. Eu vou fazer em relação ao ponto A. Somatória dos momentos em relação a A igual a zero. Então, o que a gente vai ter causando momento aqui? A nossa força de 10 quilonewtons, ó, vai gerar um momento no sentido horário, e a nossa reação em B aqui, no sentido anti-horário. A nossa reação em A, em relação ao ponto A, não causa momento. Então, ficaria assim, ó, menos 10 vezes 3, atenção com a distância, né? Mais VB vezes 6 igual a zero, certo? 6VB igual a 30, passando para lá positivo, VB igual a 5 quilonewtons. E essa é uma das reações, né? Voltando aqui na equação 1, tá? A gente consegue, então, achar o valor da reação VA, né? A reação em A. VA mais 5 é igual a 10. VA também vale 5 quilonewtons. Que já dava para a gente saber isso de antemão, né? Porque é uma força de 10 kN somente, uma carga pontual, atuando bem no meio da barra, né? Então, já era esperado que as reações fossem 5 kN cada uma ali, né? No seu respectivo apoio, e a reação horizontal também aí, tá? Então, o diagrama de corpo livre deve incluir agora essas reações, tudo bem? Então, agora a gente sabe, né, o valor das nossas reações. Aqui, ó, ainda o mesmo exercício, tá? Eu vou só aproveitar, fazer aqui embaixo, ó, o nosso diagrama, tá? Então, a nossa reação vertical em A valendo 5 kN, a nossa reação vertical em B valendo 5 kN. Quem mais que a gente já tem aqui? A nossa força de 10, nossa carga pontual de 10 kN, a nossa carga horizontal aqui de 4 kN e a nossa reação HA de 4 kN também. Eis o nosso DCL, o nosso diagrama de corpo livre. Agora a gente vai começar a aplicar o método das seções que eu falei para você. Onde você vai ter que fazer uma seção nessa peça aqui, tá? Normalmente, tá? Eu vou explicar isso também, um passo a passo para você saber direitinho onde você vai fazer as seções para ter garantia de que você vai calcular direitinho todos os valores possíveis da sua cortante, tá? Mas aqui eu vou destacar o seguinte, eu vou fazer um corte imediatamente antes, tá? Da nossa força de 10 quilonewtons, da nossa carga pontual, né? Ou seja, eu vou fazer um corte a 3 metros aqui da nossa carga pontual, tá? Só que imediatamente antes ali da nossa carga de 10 quilonewtons, tá? E aí a nossa viga, né, fazendo a nossa seção ali, ela vai ficar assim, ó. Você copia as forças, tá? Então, ó, nossa VA que vale 5, nosso HA aqui que vale 4, tá? O que mais? A nossa dimensão aqui que é de 3 metros somente, tá? E mais nada, beleza? Aí você vai desenhar aqui, ó, a sua cortante, tá? Fez o método das seções, a cortante é a força que a gente desenhou arbitrariamente para baixo, porque a gente pegou aqui o pedaço da esquerda, tá? Do corte, ó. Então, imagina que eu fiz o corte aqui, eu vou ter um pedaço da esquerda e da direita. Eu tô olhando para esse cara aqui, ó, somente, tá? Então, dei o zoom aqui, ó, certo? Para esse cara aqui. Muito bom. E também vou colocar, claro, né, a nossa força normal para a gente poder calcular as duas. O momento fletor eu ainda não vou desenhar, tá? Porque a gente vai focar na cortante, principalmente, mas na normal que a gente já falou. Então, para descobrir o valor da normal, eu vou fazer a somatória das forças igual a x em relação a x igual a zero, tá?
mas só para esse pedacinho, reforçando, tá? Então, quem que eu tenho aqui? Eu tenho menos 4, que é o HA, mais a normal igual a zero, tá? Respeitando os sentidos aí. Portanto, a normal vale 4 kN. Maravilha. Fazer a somatória das forças em Y igual a zero, hein? Agora, para definir o valor da nossa cortante. Quem que a gente tem aqui? A gente tem 5 kN para cima e a cortante para baixo, tá? Então, vai ficar assim, ó, 5 menos a cortante igual a zero. Então, a cortante vai valer 5 kN, tá? Em todo esse intervalo aqui, de 0 até 3 metros, sem contar a ação da carga pontual de 10, a cortante vai valer 5 quilonewtons, tá? Lembra que eu falei para você que isso eu fiz usando o pedaço da esquerda, tá? Ó, agora eu vou fazer a mesma conta, só que usando o pedaço da direita, beleza? Então, vamos fazer comigo aqui, ó, a mesma conta, só que usando o pedaço da direita, tá? Então, aí você tem que desenhar tudo que tem ali no pedaço da direita, ó. A nossa reação aqui, VB, que vale 5, tá? A nossa carga de 10, que estava aqui, ó, tá? Lembrando que isso daqui também tem a dimensão de 3 metros, tá certo? A nossa carga de 4 kN aqui, tá? Que já estava. E aí eu vou desenhar minha normal, minha cortante. Olha só, a normal do lado de cá, ela seria desenhada para esquerda, para fora da peça, tá? Ao contrário do que eu fiz no pedaço da esquerda. A mesma coisa a cortante. A cortante deve ser desenhada para cima nesse pedaço, que seria o sentido arbitrariamente positivo, tá? E aí nós vamos proceder com as nossas contas de novo. Somatória das forças em x igual a zero. O que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter menos normal, que está para a esquerda, mais 4 quilonewtons igual a zero. Concluo a mesma coisa, ó, que a normal vale 4 quilonewtons. Veja, eu estou fazendo um pedaço da direita também para tirar a prova, para te mostrar que dá certo dos dois lados, tá? Você não precisa fazer esse cálculo duas vezes. Eu fiz aqui com o pedaço da esquerda e estou fazendo com o pedaço da direita para você ver que dá igual, tá bom? Agora, vamos fazer a somatória das forças em Y. Então, o que a gente tem em Y? A cortante que está para cima, então Q, menos 10, que está para baixo, agora inclui a nossa carga, né? Mais 5, que é o VB, igual a zero. Aqui, ó, menos 10 mais 5 vai dar menos 5. Passando para o lado de lá da igualdade, vai dar uma carga uma cortante, desculpa, de 5 quilonewtons. Também pelo pedaço da direita. Olha só, hein? Repito, você não precisa fazer esse cálculo duas vezes. Eu fiz para te mostrar que usando o pedaço da esquerda ou usando o pedaço da direita, ó, esquerda, direita, lembra? Cortei a peça, analisei. O pedaço da esquerda tem que estar em equilíbrio, o pedaço da direita também. E deu o mesmo resultado. Beleza? Mas agora nós vamos fazer uma seção após a força de 10, imediatamente após a força de 10 quilonewtons, tá? Então, vai ficar assim, ó, a nossa ideia, tá? A nossa ideia vai ficar assim. Eu vou ter a minha seção, né, ó, a minha peça toda, vou repetir o diagrama aqui, tá? Ó, só para... Então, aqui está o nosso VA, valendo 5. Aqui está o nosso VB, valendo 5. Aqui no meio está a nossa carga pontual de 10, desculpa. Aqui a nossa de 4. Aqui a reação, valendo 4. E aqui estaria o nosso diagrama. 3 metros para cá, 3 metros para cá. Beleza? Agora nós vamos fazer o nosso corte aqui assim, ó. Imediatamente após a carga de 10 quilonewtons, tá? Imediatamente após a carga de 10 quilonewtons. Então, o nosso corte vai ficar assim agora, ó, tá? O nosso desenho vai ficar assim, ó. VA é igual a 5
Aqui valendo 3, claro. Aqui a nossa horizontal, valendo 4. E aqui a nossa carga de 10, tá? Então, eu cortei imediatamente após, ó, cortei aqui, tá? Ó, fiz um desenho aqui agora para você. Aí, eu vou colocar a nossa cortante e a nossa normal aqui para a gente calcular, tá? Só focando aqui o equilíbrio só da parte esquerda aí, né? Na porção esquerda da nossa peça. Somatória das forças em x igual a zero, tá? O que que eu vou ter aqui? Eu vou ter a minha, o menos HA, né, ou menos 4, mais a normal igual a zero, vou ter uma normal igual a 4 kN, tá? Beleza. Ficou igual antes, porque só tem uma carga pontual. E, aliás, é super comum isso, tá? A nossa força normal, ela fica constante durante toda a peça, porque normalmente a gente tem só uma carga horizontal mesmo. Somatória das forças em Y é igual a zero. Então, o que que a gente vai ter aqui, ó? O VA, que está para cima, que vale 5 kN, menos 10, agora incluiu a nossa carga pontual de 10, tá? Menos Q, igual a zero, tá? Então, passando o nosso Q para cá, ele vai ficar positivo, aqui vai ficar 5 menos 10, então dá menos 5. Resumindo, a nossa cortante é igual a menos 5 kN. E aqui está a resposta. Imediatamente após a ação dessa carga pontual, tá? A cortante deu esse salto, aí ela era 5, passou a ser menos 5. Como é que isso aparece no nosso diagrama, tá? Ó, eu vou fazer aqui um esboço do diagrama da normal, tá? Ó, diagrama da normal. O diagrama da normal, lembra que é o gráfico, né? Imagina que aqui está a peça toda, né? Então, de 0 a 6 metros. A normal vale 4 kN. Então, eu vou marcar aqui, ó, 4 kN, valor esse que é constante ao longo de toda a peça, tá? Aqui, ó, embaixo dele, normalmente a gente faz isso embaixo ali do próprio do próprio diagrama de corpo livre, tá? Mas eu vou mostrar isso numa outra aula para você com mais detalhes, a construção do diagrama, fica tranquilo. Mas embaixo aqui, ó, o nosso diagrama da cortante, tá? Então, aqui eu teria 0, aqui eu tenho que marcar aqui o 3 e aqui os 6 metros, né? De 0 a 3, a gente viu que a cortante vale 5 positivo, ó. Então, de 0 a 3, ela vale 5 positivo, e de 3 a 6, que a gente acabou de fazer, ela vale 5 negativo. Então, aqui ela vale 5 kN e aqui ela vale menos 5 kN. Quando tem a ação da carga pontual, dá mesmo essa descontinuidade aqui, tá? Bem onde foi a nossa reação aqui, né? Ou melhor, a ação da nossa carga pontual ali no meio. Beleza? Então, ó, vamos fazer agora mais um exemplo para você entender isso direitinho. É a mesma ideia, tá? Só que agora o nosso carregamento pontual ele está aqui na extremidade da peça, tá? Ele não está no meio como estava no outro exercício, beleza? Então, a primeira coisa a fazer, né, como a gente fez lá, é o cálculo das reações, tá? Cálculo das reações. Então, eu vou chamar esse cara aqui de apoio A, esse cara aqui de apoio B. O apoio A é fixo, então vou desenhar aqui, ó, uma reação vertical e uma reação horizontal aqui, porque eu tenho um carregamento horizontal também, né, que está para a direita. Aqui no ponto B, eu tenho uma reação vertical VB, tá? Bora calcular essas reações aí. Pela somatória das forças em relação a x igual a zero, eu vou ter o meu menos HA, né? Mais 4 igual a zero, certo? Então, o meu HA, né, minha reação horizontal em A, vai ser igual a 4 kN e vai ser do jeitinho que eu fiz ali para a esquerda mesmo, tá?
Vamos fazer a somatória das forças em relação a y igual a zero, tá? Aliás, deixa eu tirar essa reação, esse cálculo daqui, tá? E vou também tirar esse cara daqui para a gente poder ter um espaço legal. Aqui eu vou fazer o diagrama de corpo livre embaixo do desenho, aproveitar esse daqui, ó. Somatória das forças em y igual a zero, tá? Então, o que a gente vai ter aqui em relação a y? A gente vai ter VA mais VB menos 10 igual a zero. Então, assim como foi no outro, né? Aqui a gente vai ter que o VA mais VB é igual a 10. Guarda essa equação aí. Somatória dos momentos. De novo, escolhendo um ponto, vou escolher o ponto A. Somatória dos momentos igual a zero. Então, em relação ao ponto A, a nossa carga pontual de 10 causa um momento no sentido anti-horário, isso. O VA não causa nada e o VB causa um momento no sentido horário, tá? Ou melhor, anti-horário também, né? Os dois no anti-horário, exatamente, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter menos 10 vezes 1, que é a distancinha que a gente tem aqui, né, ó. Ou melhor, mais 10 vezes 1, né, porque é no anti-horário, menos, então, mais também, né, ó, porque os dois são no sentido anti-horário, então, VB vezes 4, tá? Mais VB vezes 4 igual a zero. Então, o que eu tenho aqui? 10 é igual a 10 mais 4 VB igual a zero, eu tenho que o VB é igual a menos 2,5, tá? Menos 2,5, indicando que, na verdade, o meu VB é para baixo, né? Beleza? A gente vai corrigir isso na hora de fazer o DCL. Aqui você tem que substituir ele na equação 1 aqui, ó, desse jeito mesmo, com esse sinal, tá? Substituindo, nós temos VA menos 2,5 igual a 10, o VA é igual a 12,5 kN. Então, aqui estão as nossas reações nos apoios, tá? Então, 12,5, fechou. Vou fazer um diagrama de corpo livre aqui, ó, tá? Vou fazer um diagrama de corpo livre aqui embaixo do desenho, acompanhando aqui os nossos resultados, tá? Então, eu tenho a ação da força de 10 kN da carga pontual. Aqui, a reação vertical VA valendo 12,5 kN. Com a distância? 1 metro. Aqui eu tenho a 2 metros, aqui eu já tenho uma seçãozinha lá marcada. E na outra extremidade, a nossa reação VB, que na verdade é para baixo, tá? Valendo 2,5 kN, tá? Esse seria, portanto, o nosso diagrama de corpo livre, ó, tá? O nosso famoso DCL, certo? Calculamos as reações nos apoios. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai... Deixa eu copiar isso daqui para facilitar para nós, tá? Pronto. Que eu vou levar isso para uma próxima página aqui, ó. Vou copiar, colar esse diagrama aqui, ó. Pronto. Para facilitar a nossa vida. Vamos fazer, então, ó, a nossa primeira sessão aqui, ó, vai ser imediatamente antes da nossa reação vertical em A aqui, tá? Sabe o que eu esqueci de colocar? A nossa reação horizontal aqui, tá? Que vale 4 kN, claro. Tá? Então, fazendo a primeira seção antes do ponto A, tá? O ponto A, onde está o apoio A aqui, ó. Fazendo a primeira seção imediatamente antes, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Vamos pegar a nossa seçãozinha aqui, né? Vou ter a nossa carga de 10 kN, tá? E 1 metro de distância, tá?
e vou ter a minha cortante para baixo e a minha normal para a direita. E mais nada, tá? Mais nada. Então, como é que vai ficar a minha cortante e a minha normal? Somatória das forças em relação a x igual a zero, só tem a normal, certo? Então, a normal é zero, ó. Tá aí o valor da nossa normal. E pela somatória das forças em relação a y igual a zero, ó, eu tenho a minha força de 10 kN para baixo, né? Então, fica menos 10, menos a cortante, que também está para baixo, igual a zero. Então, a minha cortante vai dar menos 10 kN, tá? A cortante dá menos 10 kN quando eu cortei a peça imediatamente antes do ponto A, tá? Agora, eu vou fazer um corte imediatamente depois do ponto A. Vou fazer um corte aqui, ó, tá? Como que fica a nossa peça aqui, então, né? Como que vai ficar a análise baseado nesse esquema aqui agora, ó. A nossa força de 10, que já estava aqui, o nosso pedaço aqui de 1 metro de distância, só que aqui nós vamos incluir a nossa VA de 12,5, tá? E a nossa horizontal de 4 kN, tá? Desenha aí, ó, a força normal e a força cortante, tá? Para a gente poder definir, então, e aplicar agora novamente as equações da estática. Então, pela somatória das forças em x igual a zero, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter menos 4, que é o HA, mais a normal igual a zero. Ou seja, a normal é 4 kN. A partir do ponto A, tá certo? Depois, pela somatória das forças em y igual a zero, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter menos 10, que é a carga pontual de 10, né? Mais 12,5, que é o nosso VA, menos a cortante, é igual a zero. Passando a cortante para lá, ela vai ficar positiva, e aqui, ó, menos 10 mais 12,5 vai dar 2,5. Então, Q é igual a 2,5. Tá? Guarda, ó, pegou aqui o valor da nossa cortante, que é 2,5 daqui para cá, né? E aqui, ó, então perceba que ela era menos 10, mas com a ação da reação aqui, ó, ela deu justamente esse salto de 12,5, que ela foi de menos 10 para 2,5, a cortante, tá? E a normal era 0, apareceu aqui agora, foi 4, tá? Se eu fizer esse corte na seção 1, como não vai aparecer nenhuma carga ainda aqui, não vai mudar nada, tá? Não vai mudar nada. Aí eu vou fazer um último corte aqui, ó, tá? Um último corte aqui, que eu vou pegar só esse pedacinho aqui, ó, tá? Só esse pedacinho onde está atuando a reação VB para baixo aqui, tá? Para a gente poder fazer, ó, vou até fazer esse desenho aqui, ó. Vou fazer esse desenho aqui embaixo mesmo, ó, focando só nessa seçãozinha aqui, tá? Então, focando só nessa seçãozinha, eu tenho o meu 2,5 aqui, que seria a reação VB, e eu tenho também, ó, os 4 kilonewtons, que é onde está atuando a nossa carga horizontal, tá? Como eu estou olhando, imagina que eu cortei aqui, eu podia fazer a análise com a barra inteira para lá, que seria o lado esquerdo do corte. Eu vou olhar só o lado direito agora, tá? Então, eu vou desenhar a minha cortante para cima e a minha normal para fora aqui, considerando os sentidos que seriam positivos, olhando o lado direito do corte, tá? E vou aplicar aqui, ó, pela somatória das forças em x igual a zero, eu tenho menos normal mais 4 igual a zero, portanto, uma normal igual a 4 kN, como já era, tá? Aqui não mudou nada. E aqui eu tenho a minha cortante para cima, menos 2,5 que está para baixo, igual a zero,
Então, aqui eu tenho uma cortante que também vale 2,5 quilonewtons, tá? Então, que não vai ter alteração do valor da cortante ali. E se a gente for fazer o diagrama, né? Como é que fica se a gente for fazer os diagramas? Então, eu vou gerar mais uma página aqui para a gente poder fazer, ó. Então, o diagrama da normal, né? Então, até aqui, ó, de 0 até 1, e depois 3 e depois 5, né? De 0 até 1, esse aqui seria o diagrama da força normal, tá? A nossa normal vale 0, então marca aqui. Depois ela passou a valer 4 quilonewtons até o final, tá? Ó, então aqui o valor de 4 quilonewtons, beleza? Aqui embaixo, vou fazer o diagrama da cortante. Aí eu vou fazer também a linha do gráfico aqui, né, retinho. Aqui seria o 0, aqui seria o 1, aqui seria 3, aqui seria 5, tá? De 0 até 1, ó, a nossa cortante vale menos 10, tá? Então, vou marcar aqui, ó, de 0 até 1, a cortante vai valer menos 10, ó. Vou marcar aqui, ó, tá? Menos 10. Depois, de 1 até 5, ela passou a valer 2,5. Daí, de 1 até 5, ela passou a valer 2,5, tá? Então, esse é o esboço do nosso diagrama da cortante, tá? E do nosso diagrama da normal. Depois eu vou explicar para você, numa outra aula, o passo a passo da construção dos diagramas, do cálculo e tal, mas lembrando que o foco dessa aula aqui foi para a gente ver como determinar, como calcular o valor da nossa amiga força cortante. Beleza? Espero ter te ajudado nessa. Até a próxima. Valeu!